Tenemos la alegría de dar la bienvenida a todos nuestros pastores y servidores de la iglesia en Sudamérica que se integran a esta transmisión de Escatología y Misión. Ya el segundo día. Les motivamos para permanecer en la sintonía y no solo participar hoy, sino que también el día de mañana, porque se extiende hasta mañana estas transmisiones. Pastor Adolfo, estamos contentos y agradecidos de Dios de comenzar este segundo día de transmisiones. Bom dia, pastor José, bom dia, amigos. Estamos no segundo dia da jornada. Hoje temos um tema especial e lembramos a você que este momento é dedicado ao nosso estudo continuado, a formação contínua. É muito importante sempre estar em contato com estudos, com temas, com artigos, com livros. E hoje teremos um tema especial com um convidado especial. Lembre de pegar a sua Bíblia, de pegar um caderno, um computador para tomar nota. E ali no chat da plataforma onde você está conectado, pode comentar, vamos usar o chat para interagir e para no devido momento enviar as perguntas também que vamos compartilhar aqui. Correcto. Entonces el pastor Adenilton hoy nos va a dirigir en el estudio de Apocalipsis y misión. ¿Qué tiene que decirnos el Apocalipsis respecto a la misión? No se olviden de colocar entonces sus preguntas durante la transmisión allí en el chat de YouTube y por supuesto de registrar su asistencia. Si tú registras todos los días tu asistencia, tu participación, son solo 3 o 4 datos que te pide cada día. Entonces tú posteriormente vas a recibir un certificado de educación continua. Así que te motivamos a ser perseverante y participar todos los días. Vamos enfatizar isso, amigos. Vocês podem ter o certificado, mas para isso precisam cumprir alguns requisitos e vocês já sabem quais são, 3 ou 4 pontos diários. Registrando essas atividades, você terá direito a um certificado digital, o que é muito bom para você ter então a contagem dessas horas e lembrar que você participou desta formação teológica aqui em nossa divisão Escatología y Misión. Recordarles también que posterior a las transmisiones ustedes podrán tener acceso a YouTube. Allí va a estar también el video para que ustedes puedan seguir quizá compartiendo, invitando a otros a participar o simplemente a poder revisar sus apuntes y profundizar las temáticas con los respectivos presentadores. A continuación, para pedir la presencia del Señor aquí en este estudio, en cada uno de los lugares donde ustedes están, allí en su casa probablemente, en su pequeño grupo pastoral o allí en algún auditorio, vamos a invitar al pastor Lucas Alves. Él es el secretario ministerial de la División Sudamericana, quien tendrá algunas palabras y dirigirá una oración. Josué, pastor Adolfo, olá você, querido pastor, aqui do Brasil e também de outros lugares. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo interesse também em se prepararem, em servir com qualidade, com eficiência. E eu louvo a Deus por essa parceria que nós temos como Associação Ministerial e o SALT, em que procuramos apresentar recursos, conteúdos que possam contribuir para um ministério mais preparado, mais completo. Por falar nisso, Ellen G. White diz no livro Testemunhos para a Igreja, volume número 5, que os tempos exigem pastores inteligentes e preparados. É verdade que vivemos em um mundo cada vez mais complexo, difícil, desafiador para a igreja e também para o ministério. E precisamos de preparo, e essa preparação precisa ser contínua, e essa preparação precisa também ser em todos os aspectos da vida. O nosso interesse é o seu crescimento constante para que o ministério se torne muito mais relevante de acordo com as necessidades que o mundo e que a igreja possuem. Nesse momento, eu quero, mais uma vez, agradecer a sua presença, a sua parceria, o seu interesse em se preparar de forma muito mais profunda para servir a igreja com mais qualidade. Muito obrigado por sua presença entre nós e muito obrigado também ao pastor Adeilton, que daqui a pouco vai começar o seminário, que estará nos acompanhando com foco no livro do Apocalipse e também no cumprimento da missão. Feche seus olhos agora, vamos nesse momento buscar a Deus em oração. Ó Deus querido, muito obrigado pelo chamado que um dia nós recebemos. Muito obrigado porque até aqui nada em nosso ministério nos faltou, porque Cristo tem sido nossa suficiência.
Nesse momento, ó Deus, em que a tua palavra será aberta, em que nós iremos estudar um dos pontos mais sensíveis e importantes da ênfase do Apocalipse, que é o cumprimento da missão, que teu Santo Espírito esteja conosco, que vamos ouvir, e que teu Santo Espírito também esteja com o pastor Adenilton, que irá apresentar esse tema. Que o Senhor nos capacite também e nos faça, Senhor, pastores preparados para uma geração que necessita da tua palavra. Nesse momento, nós te pedimos e te agradecemos, na certeza de que tuas promessas irão nos acompanhar, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, amigos. Pastor Lucas, muito obrigado por você dirigir essa oração e essas palavras dos colegas. Olhando aqui o chat, já tem vários colegas aqui comentando. Bom dia, amigos. O Ítalo Santos está dizendo que seminário abençoado. Estamos aqui no distrito de Jaguaré, Espírito Santo. Ótimo. Luiz Garrido, bom dia para todos os colegas desde Chile, Hualpén. Que bênção. Ao pastor Cláudio Mar, bom dia. A aula de ontem foi uma grande bênção. UCB APAC. E assim temos muita gente. A Jéssica também está aqui, desejando bom dia. Vamos, sem delongas, entrar no nosso tema? E você já acompanha o tema e daqui a pouco já vai ter condições de fazer a sua pergunta para o nosso convidado responder. O nosso convidado de hoje é o pastor Adenilton Tavares de Aguiar. Eu acho que ele já está aí conosco. Pastor Adenilton Tavares de Aguiar é doutor em teologia, com concentração em Novo Testamento, e ele recentemente, no ano passado, apresentou a sua tese de doutorado, seu PhD, na Universidade de Andrews. O doutor Adenilton Tavares de Aguiar é professor de teologia no South Fadba. Ele é mestre em ciências da religião pela Universidade de Pernambuco. Ele também é católico de Pernambuco. Ele é mestre em teologia pelo South, terminou isso em 2012. É especialista em interpretação bíblica pela FADBA e também é bacharel em teologia. Além disso, amigos, é licenciado em letras pela Universidade Estadual da Paraíba. Ele é professor de Novo Testamento, como eu disse, na FADBA, e ele tem algumas áreas de atuação na teologia. Por exemplo, na ciência da religião e línguas bíblicas, atua na área de Apocalipse, análise linguística, exegese e hermenêutica do Novo Testamento, a relação entre Antigo e Novo Testamento e também Bíblia e literatura. Pastor Adenilton, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, por se dispor a participar conosco e por usar os seus conhecimentos para abençoar nesse momento o corpo ministerial, pastoral de toda a divisão sul-americana. Seja bem-vindo e que Deus abençoe você nos minutos a seguir. Amém, amém. Bom, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigado, pastor Adolfo, pelo convite. Minha saudação também ao pastor Lucas, ao pastor Josué e aos amigos que estão nos acompanhando, né, aos colegas que estão nos acompanhando, os pastores, servidores, né, obreiros. Estou muito feliz por estar aqui. Esse é um tema que me encanta, sempre me encantou, sempre gostei de escatologia e sempre gostei de missão. Já que estamos entre colegas, somente compartilhando, quando eu senti o desejo de ser pastor, o meu sonho era ser missionário na África. Eu sonhava com isso, ser missionário, achava encantadoras as histórias dos missionários e eu pensava, Deus vai conduzir minha vida nessa direção. Então, eu queria ser missionário na África. O fato é que Deus não conduziu minha vida nessa direção, me tornei pastor distrital e, enquanto fui pastor distrital, havia 2 departamentos que sempre me encantaram, 2 departamentos com os quais eu me identificava bastante. Primeiro, ministério pessoal. E o segundo, mordomia cristã. E eu gostava desses 2 departamentos porque eu sempre achei que esses 2 departamentos devem andar juntos, né? A mordomia fornecendo os recursos humanos, os recursos materiais para o cumprimento da missão. Então, estou muito feliz por estar aqui e poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem estudado nos últimos anos sobre esse tema de escatologia, apocalipse, e principalmente o cumprimento da missão da igreja conforme ele é apresentado no livro de Apocalipse. Bom, então, sem delongas, eu gostaria de entrar no tema. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação para ficar mais fácil a gente acompanhar a discussão, né? Os comentários. Eu coloquei como título dessa apresentação a missão da igreja remanescente, não é?
Esse tema, eu estou tirando da minha tese doutoral, uma sessão, um pedacinho, e também, não somente uma sessão, mas a junção de pelo menos aí uns 2 ou 3 capítulos. Eu acabei escrevendo 9 capítulos na minha tese. Meu propósito era justamente deixar o material mais degustável, mais palatável, mais fácil de ler. Então, o título da minha tese foi esse que está aí: é necessário que ainda profetizes a missão do povo de Deus em Apocalipse 10 a 14. Então, eu tive o privilégio de passar pelo menos 3 anos trabalhando esse tema, e eu trabalhei não somente com Apocalipse, mas escrevi 2 capítulos falando sobre missão no Antigo Testamento e missão no Novo Testamento. Fui pegando ali as partes da Bíblia hebraica, mostrando o que cada seção da Bíblia hebraica tem a dizer sobre o tema da missão, e no Novo Testamento também. Então, fui percorrendo a Bíblia até chegar ao livro do Apocalipse, com ênfase nos capítulos 10 a 14. Bom, nesse seminário eu gostaria de trabalhar 4 tópicos. Eles estão aí. O primeiro, a linguagem missionária de Apocalipse. Segundo, a comissão da igreja cristã. Nós encontramos isso lá em Apocalipse. Tópico número 3, a comissão do povo remanescente. E o tópico número 4, a mensagem do remanescente. Então, eu gostaria de trabalhar esses 4 tópicos no tempo que nós temos. Eu acho que uma coisa com a qual a gente deve se preocupar logo de início, quando nós começamos a tratar o tema da missão na Bíblia, é uma definição clara de missão. Recentemente, o Schnabel, ele é um alemão, ele publicou um livro com o título Missão Cristã Primitiva, e ali ele apresenta uma definição de missão que eu acho que é muito pertinente para a missão que nós, como adventistas, praticamos. Eu gostaria de ler aqui para você. Então, Schnabel diz o seguinte: missão é a atividade de uma comunidade de fé, neste caso, a comunidade cristã, que se distingue de seu ambiente em termos de fé religiosa, ou seja, teologia, e comportamento social, ou seja, ética, que está convencida das reivindicações, da veracidade de sua fé, e que trabalha ativamente para ganhar outras pessoas para o conteúdo de fé e o modo de vida de cuja verdade e necessidade os membros dessa comunidade estão convencidos. E aí ele continua dizendo o seguinte: esta definição de missão envolve uma tríplice realidade. E eu acredito que essa definição que ele dá se aplica à missão do remanescente. Veja o que ele diz. Ele diz o seguinte: número 1, pessoas comunicam a pessoas de diferentes crenças uma nova interpretação da realidade, uma nova e diferente visão de Deus, da humanidade e da salvação. Número 2, pessoas comunicam uma nova forma de vida que substitui, pelo menos parcialmente, a antiga forma de vida. E número 3, pessoas integram a sua comunidade aqueles a quem conquistam para a sua fé e forma de vida. Então, eu acho que essa definição que ele nos apresenta se aplica à maneira como nós, como igreja, como povo remanescente, praticamos missão. Então, gostaria de passar aqui a ideia da linguagem missionária do livro de Apocalipse. Estudando esse tema, eu cheguei à conclusão de que muitos especialistas em Apocalipse, não adventistas, eles defendem que não existe missão em Apocalipse. Eles dizem que Apocalipse é um livro que apresenta simplesmente juízo. Não é um livro que apresenta o cumprimento da missão da igreja. É claro que há alguns que, inclusive, apresentam Apocalipse como apresentando a história final da missão de Deus que começou ali no livro de Gênesis, ou que é apresentada ali no livro de Gênesis. Mas muitos deles não conseguem enxergar missão em Apocalipse por uma razão. Eles dizem que Apocalipse não tem linguagem missionária. E quando eles dizem que Apocalipse não tem linguagem missionária, eles estão se baseando no fato de que Apocalipse não apresenta, por exemplo, um claro envio, como nós encontramos na comissão de Mateus, como nós encontramos em Marcos e em Lucas, como nós encontramos em Atos capítulo 1, verso 8.
Então, eles dizem que não existe linguagem de missão, porque não existe linguagem de envio. Na verdade, a ideia de enviar aparece em Apocalipse, tanto a partir do verbo apostelo, quanto a partir do verbo pempo. Mas lá em Apocalipse, todas as vezes que o verbo apostelo ou pempo aparecem, e são poucas vezes, na verdade, nós não temos seres humanos sendo enviados. Então, em função disso, alguns dizem que não existe missão em Apocalipse. De novo, eu estou falando de especialistas em Apocalipse não adventistas, né? Evangélicos. Então, muitos deles dizem que não existe missão em Apocalipse. Mas o fato é que quando a gente vai analisar a linguagem missionária de Apocalipse, então nós observamos que Apocalipse contém uma terminologia de missão altíssima, né? Uma ocorrência frequente de terminologia de missão. Vejam, aquele mesmo autor, o Schnabel, no livro Missão Cristã Primitiva, ele fez um apanhado de todos os termos de missão no Novo Testamento. E ele agrupou esses termos em 12 grupos diferentes, que ele chamou de campos semânticos de missão. Então, no meu trabalho, eu observei todos esses termos que foram catalogados por Schnabel, e eu fui verificar se esses termos aparecem em Apocalipse. E daqueles 12 grupos mencionados por Schnabel, eu identifiquei 9 grupos em Apocalipse, ou, por assim dizer, 9 campos semânticos de missão em Apocalipse. Vou comentar rapidamente cada um deles. Então, veja, em Apocalipse nós encontramos, por exemplo, agentes de ação missionária. E o remanescente do capítulo 12, verso 17, é um agente de ação missionária. Inclusive, em Apocalipse, nós vamos ter inúmeros termos para se referir à igreja. Nós temos eclesia ocorrendo principalmente em Apocalipse 2 e 3, mas ao longo do livro nós vamos ter diversos termos que vão ser usados para se referir à igreja. Remanescente é um deles, a mulher é outro termo, como nós bem sabemos, os santos de Apocalipse 13 e Apocalipse 14, os chamados eleitos e fiéis de Apocalipse 17, 14. Então, nós temos inúmeros termos em Apocalipse que são utilizados para referir-se aos agentes de missão no livro. E, logicamente, nós temos uma audiência para a missão desses agentes. Por exemplo, Apocalipse capítulo 14, verso 6, ali no contexto da primeira mensagem angélica, nós temos, então, ali os habitantes da terra, né? Nós temos cada nação, tribo, língua e povo, que nós chamamos em Apocalipse de audiência quádrupla, e que aparece em Apocalipse 7 vezes. Então, nós temos essa audiência em Apocalipse. Nós temos também o palco da ação missionária. No capítulo 14, verso 6, no contexto da primeira mensagem angélica, nós temos os habitantes da terra. Nós temos, por exemplo, em Apocalipse 11 e 15, a palavra cosmos, mundo, como palco da missão de Deus. Então, nós temos isso em Apocalipse também. Nós temos também em Apocalipse palavras que expressam movimento de um lugar para outro. Por exemplo, lá em Apocalipse 18, verso 1, nós temos um anjo descendo, né? E é interessante que essa linguagem de movimento de um lugar para outro, ela é muito recorrente no Evangelho de João. A missão de Jesus no Evangelho de João é apresentada a partir de vários termos, e alguns deles têm que ver com o movimento de vir e ir. Várias vezes no Evangelho de João, nós encontramos Jesus fazendo referência ao fato de que ele veio a este mundo e de que ele retornaria ao Pai. Nós encontramos também referência ao fato de que ele desceu e subiria. Então, nós vemos esse movimento do céu para a terra, e é um movimento missionário, e isso está presente em Apocalipse também. Nós temos linguagem de proclamação. É o quinto grupo de palavras que eu identifiquei ali em Apocalipse. Nós temos linguagem de proclamação. Nós temos verbos de elocução. Por exemplo, em Apocalipse 10, 11, nós temos o verbo profetizar. Em Apocalipse 14, verso 6, nós temos o verbo evangelizar. Na maioria das versões, não aparece dessa forma, mas aquela palavra traduzida como anunciar é o verbo evangelizar, evangelizo. Então, nós temos termos de proclamação em Apocalipse. Nós temos o conteúdo dessa proclamação.
O conteúdo é o próprio evangelho, o conteúdo são os mandamentos de Deus. O conteúdo também tem que ver com os ais que aparecem lá no contexto das trombetas e assim por diante. Nós temos o objetivo da proclamação, né? Por exemplo, a ideia de temer, glorificar e adorar a Deus. Nós temos, por exemplo, também a ideia de arrependimento. Por exemplo, ali no capítulo 3, verso 3, Jesus faz uma orientação para que as pessoas se arrependam com base naquilo que elas receberam e ouviram. Então, vejam que ouvir a palavra em Apocalipse requer uma resposta. E essa resposta é arrependimento. Essa resposta é temer a Deus. Essa resposta é glorificar a Deus. Essa resposta é adorar a Deus. Então, existe um objetivo na proclamação. Nós temos também um grupo de palavras ali em Apocalipse que tem que ver com esforço e realização da ação missionária. Por exemplo, no contexto de Apocalipse 14, 12 e 13, eu gostaria até de mostrar isso aqui para vocês. Apocalipse 14, 12 e 13, nós temos 3 palavras que são muito importantes para a gente entender esse campo semântico de missão em Apocalipse. Então, veja que aqui João menciona a perseverança, né? E no verso 13, ele vai mencionar fadigas e vai mencionar obras. Essa é uma tríade de palavras que vai aparecer em outros lugares do Novo Testamento. Por exemplo, ela vai aparecer em Apocalipse, capítulo 2, e o verso 3. Nós temos aqui, verso 3, e tens perseverança, tá? E vai aparecer um pouquinho mais adiante, aqui no verso 5, obras, ok? E nós temos aqui também, nós temos a palavra para labor, aqui no verso 5, se não estou enganado. Eu deveria ter anotado isso aqui, mas veja, essa tríade, ela aparece em alguns lugares do Novo Testamento para mostrar a sua relação com a missão. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no verso 3, essas 3 palavras aparecem juntas. Você tem aqui a palavra operosidade, tá? Que é a mesma palavra que foi traduzida como fadiga, lá em Apocalipse 14, 13. Nós temos a palavra abnegação, que é a palavra que foi traduzida como obra, e nós temos a palavra firmeza, que é a palavra que foi traduzida como perseverança, lá em Apocalipse 14, 12 e 13. Vejam que no verso 4, Paulo faz referência à eleição, que é um termo carregado de teologia de aliança, mas é um termo que aponta para a missão também. Quando Deus faz aliança com Israel, por exemplo, Deus faz isso pensando na missão que Israel iria cumprir. E quando você avança aqui para o verso 8 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, você vai observar que aquela tríade de palavras, ela tem que ver com a proclamação da palavra de Deus. Inclusive, Paulo começa o texto do verso 8 dizendo, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Então, esse grupo de palavras, né, que tem que ver com esforço e realização da ação missionária, isso ocorre em Apocalipse também. E, por fim, um nono campo semântico que eu identifiquei em Apocalipse tem que ver com a recompensa dos missionários. Por exemplo, a palavra galardão pode ser incluída aqui. Então, com base nisso, nós podemos dizer que Apocalipse tem uma linguagem missionária muito intensa. Embora Apocalipse não use o termo apostelo, nem pempo, para se referir a envio de missionários, embora essas palavras não apareçam aplicadas a seres humanos, mas nós temos em Apocalipse um índice muito alto de terminologia missionária. Nós podemos dizer que Apocalipse é, de fato, um livro missionário. E Apocalipse está apontando para a conclusão da missão de Deus. Bom, então veja, eu queria passar para o segundo tópico. Uma vez que nós identificamos que Apocalipse possui uma linguagem missionária muito alta, uma recorrência muito grande de linguagem missionária, eu queria agora falar um pouquinho sobre a comissão da igreja cristã. Vejam, nós não encontramos em Apocalipse um texto de grande comissão, como nós encontramos nos evangelhos, como nós encontramos em Atos, capítulo 1.
Mas nós encontramos, logo na abertura do livro, uma referência à aliança de Deus com Israel, e agora isso aplicado à igreja cristã. E quando nós comparamos esse texto com o texto de Pedro, por exemplo, nós observamos que nos círculos cristãos primitivos, toda referência feita à aliança com Israel era compreendida pela igreja cristã como uma espécie de comissão. Então vamos ver aqui, vamos dar uma olhada em Apocalipse, capítulo 1, e o verso 5. Começando no verso 4, para pegar o texto completo, então nós temos aqui a abertura do livro de Apocalipse. João dizendo o seguinte: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Isso aqui é a mesma forma como Paulo iniciava as suas cartas. Ele diz: da parte daquele que é, que era e que há de vir, Deus o Pai, da parte dos 7 Espíritos, o Espírito Santo, que se acham diante do trono. Verso 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Eu quero chamar a sua atenção para a segunda metade do verso 5, quando João diz o seguinte: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. No verso 6, nós encontramos uma clara alusão à aliança de Deus com Israel. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. A linguagem está vindo lá de Êxodo. Aqui João diz o seguinte: nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então veja, João está utilizando aqui a linguagem de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, e ele está aplicando essa linguagem à igreja cristã, mostrando que a igreja cristã é, digamos assim, a nova comunidade da aliança. Eu gosto muito desse texto porque o texto mostra que Deus chama a igreja cristã, digamos assim, como um novo personagem, um novo ator em sua própria missão. O Christopher Wright, no livro A Missão de Deus, ele comenta algo interessante. Ele diz o seguinte, ele diz que Deus não tem uma missão para a sua igreja. Ele diz que Deus tem uma igreja para a sua missão, porque a missão é anterior à igreja. Então, veja, no projeto missionário de Deus, Deus chama Abraão, depois Deus chama Israel, e a partir de Abraão se forma a nação de Israel. Mas no projeto missionário de Deus, agora com a vinda de Cristo, a igreja surge como um novo ator, um novo personagem nesse projeto missionário de Deus. Então, quando João diz aqui, aquele que nos ama, nos libertou e nos constituiu, João agora está colocando a igreja cristã como essa nova comunidade, essa nova comunidade da aliança. É muito interessante quando você vai para 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, você percebe ali o impulso missionário da aliança de Deus com Israel. Veja, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro também está utilizando aquela mesma linguagem lá de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, e a gente percebe aqui que Pedro entendeu a razão da aliança de Deus com Israel. Veja, ele diz assim, ó: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, ele está utilizando a mesma terminologia que aparece lá em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Ele aplica essa terminologia para a igreja cristã e ele percebe qual é o objetivo disso, qual foi o objetivo da aliança de Deus com Israel, e ele aplica isso agora para a igreja cristã. Ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nesse texto, nós observamos uma relação muito intensa entre aliança e missão. E Pedro está aqui aplicando aquelas palavras à igreja cristã. Possivelmente, Pedro está pensando também no contexto de Êxodo 9:16, tá? Aqui nós temos, digamos assim, um anúncio do que vai acontecer na aliança, naquele texto da aliança lá em Êxodo 19. Então Deus diz: mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder
e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Inclusive, tem um autor que escreveu um livro sobre Êxodo, enfatizando a mensagem missionária de Êxodo. E ele defende que Êxodo, na verdade, foi escrito para mostrar o desejo de Deus de fazer o seu nome conhecido em toda a terra. Então, a linguagem de Êxodo é uma linguagem absolutamente missionária. E aqui em Apocalipse, então, João está aplicando essa linguagem missionária de Êxodo à igreja cristã. E aí ele diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, embora nós não tenhamos, por exemplo, como em Mateus, uma grande comissão, embora nós não tenhamos como em Atos, capítulo 1, verso 8, uma grande comissão, mas nós temos aqui um texto que aponta para a missão da igreja cristã, claramente. E quando a gente compara Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, com 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nós chegamos à conclusão de que na igreja cristã, todas as vezes que a linguagem da aliança era aplicada à igreja, isso acontecia com o objetivo de mostrar a igreja como uma nova comunidade da aliança e a sua missão de levar o nome de Cristo para toda a terra. Bom, avançando um pouquinho com essa ideia de comissão da igreja, nós observamos aqui também em Apocalipse capítulo 1, verso 5, uma referência à aliança de Deus com Davi, quando apresenta ali Jesus como soberano dos reis da terra. Essa linguagem vem lá de Salmo 89, verso 20 e o verso 27. E é interessante que o texto transita da aliança de Deus com Davi para a aliança de Deus com Israel. A ideia aqui, possivelmente, é de que esse rei davídico, escatológico, está chamando o novo Israel para a missão. Além disso, nós observamos uma linguagem missionária a partir do uso da metáfora da luz. É muito interessante que em Apocalipse, a primeira imagem da igreja é a imagem da luz. Veja, a igreja vai ser enfatizada a partir de diversos termos em Apocalipse. Já comentei alguns deles. O remanescente, os santos de Apocalipse 13, 144 mil, eleitos, fiéis, como nós vemos lá em Apocalipse 17, verso 14. A própria Nova Jerusalém também é um termo que aponta para a igreja. Mas nós temos a metáfora da luz, logo no início do livro, e é interessante que essa seja a primeira imagem da igreja em Apocalipse. Existe um estudo feito por esse autor, Boyce, e ele comenta que a imagem do candelabro em Israel era sempre vista como um símbolo da presença divina. E quando Jesus aparece para João ali por detrás do candelabro, possivelmente a ideia é que Jesus é a luz e ele quer que a igreja seja uma luz refletindo a luz de Cristo. Essa ideia de luz, ela vem lá de Isaías. Isaías 40 a 55 é, por assim dizer, o texto do Antigo Testamento mais utilizado no Novo Testamento. Todos os autores do Novo Testamento praticamente recorrem a Isaías 40 a 55, sobretudo nos evangelhos, porque Jesus interpreta a sua missão a partir de Isaías 40 a 55, e a metáfora da luz é abundante ali naquelas passagens. Por exemplo, Isaías 42, 6, que diz: Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Nós temos Isaías 49, 6, com a mesma ideia. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo. Eu vou redimensionar aqui a tela para ficar melhor de ler. Pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Inclusive, Atos capítulo 1, verso 8, tem a sua linguagem retirada exatamente daqui. Então, com a ideia de Lucas em Atos, Lucas está escrevendo para um povo que deve ser luz até a extremidade da terra. Então, a ideia de Lucas, em Atos, capítulo 1, verso 8,
né, naquela comissão que aparece ali, quando ele menciona Jesus comissionando a igreja. Então, essas palavras estão saindo daqui, de Isaías 49, verso 6. Então, vejam que isso, a metáfora da luz, ela é recorrente em Isaías. Somente mais um exemplo. Nós temos aqui Isaías capítulo 60, verso 1, diz: põe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então, é interessante que a primeira imagem da igreja que nós encontramos em Apocalipse seja a imagem do candelabro, né? A igreja é luz. E Jesus disse isso claramente em Mateus, capítulo 5, verso 14, vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Paulo, em Atos 13, 47, Lucas está mencionando aqui uma fala de Paulo, ele recorre ao texto de Isaías 42, verso 6, 49, verso 6, para falar do seu próprio ministério. Então, era assim que a igreja cristã primitiva entendia o seu ministério. A igreja estava replicando a luz de Cristo. Outro ponto importante em relação à comissão da igreja cristã é a relação que nós encontramos entre Atos e Apocalipse. Vejam, todo o Novo Testamento poderia ser resumido em dois gêneros, Evangelho e Cartas. 3 livros, digamos assim, não se encaixam imediatamente nesses dois gêneros, de Evangelho e Carta. Apocalipse, Atos e Hebreus. Mas existe uma relação muito grande entre Atos e Apocalipse. Os dois livros começam onde os evangelhos terminam. Os evangelhos terminam com Cristo ascendendo ao céu. Atos e Apocalipse começam com... Atos começa com aquele momento em que Cristo está ascendendo e está comissionando a igreja. E Apocalipse começa com o Senhor ressurreto. Ambos começam onde os evangelhos terminam. Mas existe uma diferença marcante entre esses dois livros. Enquanto Atos trata da missão da igreja primitiva, Apocalipse trata da missão da igreja até a segunda vinda, porém com foco na missão do remanescente. É como se Apocalipse estivesse continuando a história iniciada em Atos. E é curioso que Apocalipse esteja dentro do cano exatamente lá no finalzinho, concluindo o cano do Novo Testamento. Então, vejam, existe entre Atos e Apocalipse muitas correspondências. Eu coloquei algumas aqui, somente para a gente ter uma ideia. Vejam, em Atos 1, 2, em Apocalipse 4, 5, nós encontramos referência à comissão da igreja, nós encontramos referência à aliança davídica. Veja, aquela ideia de Apocalipse 1, 5, aquele uso de Êxodo 19, 5 e 6, aparece também em Apocalipse 5 e 10. Aquela terminologia de Israel aplicada agora à igreja como nova comunidade da aliança. Então, nós temos uma referência à comissão da igreja, nós temos uma referência à aliança davídica, nós temos uma referência ao Espírito Santo como fogo, nós temos referência à morte de Jesus, nós temos referência à ressurreição de Jesus, nós temos referência à entronização de Jesus, e nós temos referência ao derramamento do Espírito Santo, tanto em Atos 1, 2, quanto em Apocalipse 4 e 5. Inclusive, em Atos 2, 17, nós temos ali Lucas falando que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e em Apocalipse 4 e 5, especificamente Apocalipse 5, verso 6, nós temos os 7 Espíritos enviados por toda a terra. Então, existe uma correspondência, um paralelismo entre Atos 1, 2 e Apocalipse 4 e 5. Tudo isso para mostrar que Apocalipse está apresentando uma comissão para a igreja cristã, não é? Então, nós vemos isso, embora você não tenha uma grande comissão, como nós temos nos evangelhos, em Atos 1, 8, mas você tem uma linguagem que aponta para a comissão da igreja cristã logo no início do livro. Bom, então, agora eu gostaria de passar ao terceiro tópico, a comissão do remanescente. Nós encontramos ali em Apocalipse, capítulo 10, versos 8 a 11, o texto ali em que João passa por aquela experiência agridoce. É interessante que esse texto de Apocalipse está no meio de uma unidade que começa no verso 1, Apocalipse capítulo 10, verso 1, e vai até Apocalipse capítulo 11, versos 1 e 2. Né? Então, você tem aqui essa ideia central, Apocalipse 10, versos 8 a 11. Aqui está a estrutura do texto.
você percebe claramente que existe um paralelismo entre a voz celestial dando uma ordem, no verso 8, e o anjo dando uma ordem na segunda metade do verso 9. João obedece à voz celestial, no início do verso 9, e ele obedece à voz do anjo, no verso 10. O que está no verso 11, por assim dizer, sobra, né? Então, é o ponto, digamos, alto aqui do texto. Essa estrutura é a mesma estrutura do texto ali em Gênesis, quando está falando da criação. Então, você tem os elementos da criação, primeiro e quarto dias se correspondem, segundo e quinto se correspondem, terceiro e sexto se correspondem, e você tem o sétimo, que é o sábado. Então, é a mesma estrutura que aparece ali. Inclusive, é a mesma estrutura que aparece no livro de Jonas, onde nós encontramos uma comissão e uma recomissão. Aliás, é o único livro do Antigo Testamento que apresenta uma estrutura semelhante a essa. Possivelmente, João tem ideia e conhecimento dessa estrutura do livro de Jonas, e ele segue exatamente a estrutura, uma comissão e uma recomissão. Então, mais especificamente falando, nós vamos encontrar o seguinte aqui. No verso 8, João vai e recebe o livro. No verso 9b, ele recebe e devora o livro. Nós temos uma relação entre o verso 8 e o verso 9b, nós temos uma relação entre o verso 9a e o verso 10. Então, nós temos uma linguagem de comissão que é dada a partir da ideia de comer o livro. Vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, mas eu quero chamar a atenção para o verso 11, quando João ouve o seguinte: portanto, é necessário que ainda profetizes. Parece que quando a gente lê esse texto dessa forma, existe uma quebra no fluxo das ideias, mas não é isso que está acontecendo. Veja, esse portanto, que é a tradução de cai, é um e, cai muito bem, assim, se encaixa muito bem na ideia do texto. Então, o que está acontecendo no verso 11 se baseia na experiência de comer o livro nos versos 8 a 10. E o que significa essa ideia de comer? Isso aqui é uma coisa que todos nós sabemos, já estudamos isso bastante, né? O texto, a ideia vem lá de Ezequiel, da comissão de Ezequiel, da comissão de Jeremias, mas tanto no Antigo Testamento como no mundo antigo, no mundo greco-romano, a ideia de comer um livro tinha um significado, tá? Significava memorizar para transmitir. Então, se memorizava o texto a fim de transmitir o texto. Então, a experiência de João de comer o livro tem que ver com isso. Ele precisa internalizar todo aquele conteúdo para transmitir. Em outras palavras, isso é uma comissão, não é? Além disso, existe uma relação muito grande entre Apocalipse 10, versos 8 a 10, com a ordenação dos sacerdotes em Levítico 8 e 9. Um rito de ordenação, um rito de consagração. Inclusive, existe um trabalho feito sobre isso, mostrando a relação entre a experiência de João, ali em Apocalipse 10, 8 a 10, e o que acontecia com os sacerdotes, o rito de ordenação dos sacerdotes. Então, o que está acontecendo ali é, de fato, um rito de ordenação. Então, Deus está comissionando para a missão. A linguagem de comissão aparece também a partir da própria palavra dei, é necessário. E eu diria que, eu diria, ou sugeriria, que uma tradução que corresponde bem ao que está acontecendo ali seria mais ou menos isso. É inevitavelmente necessário. Possivelmente, João estava imaginando que a missão da igreja terminaria com o fim do cumprimento, com o cumprimento das profecias de tempo de Daniel. Vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. E é por isso que é preciso dizer para ele que é necessário, inevitavelmente, profetizar outra vez, né? A mesma coisa que acontece aqui em Apocalipse 10, 11 é o que está acontecendo em Atos 9, 6. A gente poderia traduzir assim: levanta-te, entra na cidade, é Jesus falando para Paulo, e te dirão o que é inevitavelmente necessário fazer. É uma linguagem de comissão. Em Atos 27, 24, o anjo diz para Paulo: Paulo, é inevitavelmente necessário que te apresentes a César. Linguagem de comissão. Bom, então veja, eu mencionei que iria falar um pouquinho sobre a ideia do ainda. No texto grego, o palin, que é traduzido como ainda, ele aparece na primeira posição do texto. E por que isso acontece?
Veja, isso acontece porque, possivelmente, João quer expressar a ideia de surpresa. Ele estava imaginando que o fim da história aconteceria com o fim do cumprimento, ou com o cumprimento das profecias de tempo de Daniel. Então, é necessário que se diga a ele, ainda precisa profetizar. Para mim, essa é uma das palavras mais, digamos assim, ignoradas quando se trata de missão em Apocalipse. Porque essa palavra aponta em duas direções. Aponta para a missão da igreja cristã, mas aponta também para o que vai acontecer adiante, para a missão do povo remanescente. Então, é necessário ainda, porque a missão ainda não havia se completado, ainda não havia não havia sido realizada completamente. Então, veja, nós estamos falando de João, do que acontece com ele, mas qual é o tempo, de fato, dessa comissão? Então, é importante a gente notar que aquele texto de Apocalipse 10 está entre a sexta e a sétima trombeta. Então, isso fica muito claro a partir de Apocalipse 8:13, quando Apocalipse menciona os 3 ais. Cada uma das últimas 3 trombetas é um ai. E Apocalipse 10 está ali no contexto do segundo ai, ou seja, no contexto da sexta trombeta. Então, o tempo da comissão do povo remanescente entre a sexta e a sétima trombeta, e depois do fim das profecias de tempo de Daniel. Então, essa comissão do remanescente acontece na história entre a sexta e a sétima trombetas, depois do fim das profecias de tempo de Daniel. Sobre isso, é importante a gente notar a relação que existe entre Apocalipse 10 e Daniel 12. Isso tem sido enfatizado por muitos intérpretes adventistas, e você já deve ter lido, com certeza, sobre isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que em Apocalipse 10 nós temos uma alusão clara a Daniel 12, verso 7, e a profecia de tempo que nós encontramos ali. Em Apocalipse 10, 6, nós temos a expressão, o anjo, nós acreditamos que é Cristo, dizendo, já não haverá tempo. E que tempo é esse? Só pode ser um tipo de tempo. Só pode ser tempo profético. Jesus fez algo semelhante em Marcos, capítulo 1 e o verso 15. Quando ele falou de tempo ali, Marcos, capítulo 1, verso 15, Jesus disse, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então, isso tem sido interpretado por muitos intérpretes adventistas como uma referência às 70 semanas. Então, quando Jesus fala de tempo aqui em Marcos 1,15, ele está falando de tempo profético. E quando quando Apocalipse fala de tempo aqui em Apocalipse 10:6, o texto também está falando de tempo profético, ou seja, estamos chegando ao fim da profecia de tempo. Então, nesse caso, Apocalipse 10, 5 a 8, se cumpre na história depois do cumprimento das profecias de tempo de Daniel. De fato, é a comissão do remanescente. E do ponto de vista linguístico, isso pode ser demonstrado de algumas formas. Eu diria que aqui nós temos uma base exegética para afirmar nossa compreensão de que o que está acontecendo em Apocalipse 10, 8 a 11, se cumpre no desapontamento do movimento milerita, em 1844. Veja, então, do ponto de vista linguístico, é interessante a gente observar a primeira palavrinha que aparece em Apocalipse 10, 7, que é a conjunção alá. Geralmente, as versões traduzem essa palavra como mais, porém, alguma coisa dessa natureza. Mas nenhuma dessas palavras consegue expressar, de fato, o significado dessa palavra em grego. Veja, o Steve Rund fez um estudo do discurso do Novo Testamento. E ele diz que todas as vezes que a palavra Alá aparece, ela aparece para corrigir uma expectativa de algo que foi mencionado antes. Então, vamos aqui para o texto de Apocalipse para a gente entender isso melhor. Vamos aqui para Apocalipse, capítulo 10, e os versos 6 e 7. Então, veja só. Aqui em Apocalipse 10, 6, no finalzinho, nós temos a ideia de que já não há demora ou tempo. Tá? Uma tradução melhor seria tempo profético. O verso 7 começa com esse mais. Então, esse mais, ou alá, está corrigindo uma expectativa que foi apresentada na ideia anterior.
E possivelmente essa expectativa de João é que o fim da história aconteceria com o fim das profecias de tempo de Daniel. Então vejam que o que acontece com João, a expectativa de João, é a expectativa do povo milerita, em 1843 e 1844. E aí o anjo corrige essa expectativa. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Então, o fim da história não está diretamente relacionada com o cumprimento das profecias de tempo de Daniel. O fim da história acontece no contexto do toque da sétima trombeta. Então, retornando aqui, vejam, a palavrinha Alá, ela nos dá a ideia de que João tinha uma expectativa de que o fim da história aconteceria com o fim das profecias de tempo de Daniel. Exatamente aquilo que acontece em 1844 com o movimento milerita. Além desse recurso linguístico, ali em Apocalipse 10:7, nós temos a própria posição da palavra palim, traduzida como ainda. Ela é trazida para o início do texto, para enfatizar o fato de que ainda não é o fim. Alguma coisa precisa acontecer. É preciso profetizar para povos, tribos, línguas e nações e assim por diante. E também a experiência agridoce de João serve como base exegética para a gente fazer essa relação entre o que acontece com ele e o que acontece com o movimento milerita em 1643 e 1844. Então, nós podemos dizer o seguinte, que Apocalipse 10, 8 a 11 está entre a sexta e a sétima trombeta, e Apocalipse 10, 8 a 11 está conectado com o fim das profecias de tempo de Daniel e o que vem depois delas. Então, nós encontramos aí em Apocalipse 10 a comissão da igreja remanescente. Bom, nós encontramos essa comissão no capítulo 10 e nós encontramos o conteúdo dessa comissão no capítulo 14. Já estou transitando aqui para o último tópico. Então, nós temos Apocalipse 10, comissão, Apocalipse 14, conteúdo dessa comissão. Eu gosto de dizer que João coloca como sinalizadores para a gente, às vezes, estabelecer a relação entre um texto e outro texto. E nós temos diversos sinalizadores em Apocalipse 10 e Apocalipse 14. Vejam só. Apocalipse 10, você tem um anjo forte descendo do céu. Em Apocalipse 14, você tem outro anjo voando pelo meio do céu. Em Apocalipse 10, você tem um livrinho aberto. O anjo, a expressão diz, tendo um livrinho aberto. Em Apocalipse 14, tendo um evangelho eterno. Em Apocalipse 10, o anjo bradou em grande voz. Em Apocalipse 14, aquele primeiro anjo está dizendo em grande voz. Em Apocalipse 10, 6, nós temos uma alusão, uma citação de Êxodo, capítulo 20, verso 11, e em Apocalipse 14, 7, nós temos uma citação de Êxodo, capítulo 20, verso 11. Por sinal, as duas únicas citações de Êxodo 20 e verso 11 em Apocalipse. Você tem uma linguagem semelhante lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 13, mas o texto conforme está em Êxodo 20 e 11, ele só aparece em Apocalipse 10, verso 6 e Apocalipse 14, verso 7. Em Apocalipse 10, 6, nós temos, já não há mais tempo, e isso é interpretado em Apocalipse 14, verso 7, como a chegada da hora do juízo. Em Apocalipse 10, verso 7, você tem ali a expressão, segundo ele anunciou, e em Apocalipse 14, um evangelho eterno para anunciar. Uma tradução literal seria um evangelho eterno para evangelizar. Chamo a atenção para o fato de que esses dois são os únicos lugares em Apocalipse em que o verbo evangelizo ocorre. Aliás, esses dois são os únicos lugares em todo o Novo Testamento em que o verbo evangelizo aparece na forma ativa. Então, existe uma conexão profunda entre Apocalipse 10, 7 e Apocalipse 14, verso 6. Em Apocalipse 10, João ouve uma voz vinda do céu, em Apocalipse 14 também,
Em Apocalipse 10, João ouve a voz do anjo depois de ouvir a voz vinda do céu. Em Apocalipse 14 também. Em Apocalipse 10, quando Apocalipse apresenta aquela comissão de Apocalipse 10, 11, você tem a mesma estrutura que você encontra em Apocalipse 14, verso 6. Você tem profetizar, mas a preposição é pi. Em Apocalipse 14, verso 6, você tem evangelizar, mas a preposição é pi. Por sinal, essa estrutura ela não é recorrente no Novo Testamento. E ela é utilizada aqui. Então, existe uma correspondência entre os dois capítulos. E, por fim, Apocalipse 10, 11 apresenta a audiência quádrupla. Essa aqui é a audiência da comissão. E em Apocalipse 14, 6 também. O que tudo isso nos quer dizer? Isso nos quer dizer que em Apocalipse 10 nós temos, então, essa comissão do remanescente, e em Apocalipse 14 nós temos o conteúdo da comissão do remanescente. Esses dois capítulos devem ser lidos em conjunto. Ou seja, nós temos o chamado no capítulo 10 e a mensagem a ser proclamada no capítulo 14. Tá? Eu vou avançar aqui um pouquinho, porque eu quero me esforçar para ficar dentro do tempo. Mas quando você vai para Apocalipse 14, você pensa na ideia de proclamação que nós encontramos ali, é interessante você comparar o capítulo 14 com o capítulo 13, porque o capítulo 13 apresenta uma oposição. Então, aquela trindade do mal não está satisfeita com o trabalho do remanescente, e Apocalipse 13 está ali justamente para cumprir essa função de mostrar para o leitor que a missão do remanescente ela é cumprida em meio a muita oposição. A correspondência entre esses dois capítulos aponta exatamente para isso. Bom, quero começar a caminhar aqui para o final e falar sobre a mensagem, resumindo qual é a mensagem do remanescente. Vejam, eu diria que a mensagem do remanescente envolve pelo menos 7 elementos. 7 elementos principais, logicamente há outros elementos, mas eu diria que a mensagem do remanescente envolve 7 elementos principais. Número 1, nós proclamamos um evangelho eterno. Muitos especialistas dizem que esse evangelho de Apocalipse não é o evangelho do sacrifício expiatório de Cristo. Mas eu diria que nós devemos interpretar Apocalipse 14, 6, levando em consideração o que está em Apocalipse 13, verso 8, que menciona o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Todas as vezes que a palavra evangelho aparece no Novo Testamento, ela tem essa conotação. Inclusive, o Craig Keener, que é um teólogo americano bastante conhecido, ele escreveu um texto mostrando que todas as vezes, de fato, que a palavra evangelho aparece no Novo Testamento, ela tem que ver com o sacrifício expiatório de Jesus. Ela apresenta uma exceção, não é? Quando Paulo fala lá sobre outro evangelho, essa seria a exceção, mas fora isso, então, a palavra evangelho aponta para o sacrifício expiatório de Cristo. E é interessante que João começa o Apocalipse mencionando o sacrifício expiatório de Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 5. De fato, isso se repete ao longo de Apocalipse. Então, veja, Apocalipse capítulo 1, verso 5, a gente já viu esse texto, mas você tem também Apocalipse capítulo 5, verso 9, não é? Mostrando aqui, fazendo referência à morte de Jesus. Você tem também Apocalipse 7 e o verso 14, mencionando o sangue do Cordeiro. Você tem também Apocalipse 12, 11, não é? Você tem Apocalipse 12, 11, você tem Apocalipse 13, 8. A minha tela fugiu aqui um pouquinho. Eu vou voltar aqui somente para concluir. Rapidamente, só mais um instantinho, e eu estou concluindo para poder ficar dentro do tempo. A minha tela fechou de repente. Então, você tem Apocalipse 12, 11, você tem Apocalipse 13, 8, tudo isso mostrando que o sacrifício expiatório de Cristo é um tema que percorre o livro de Apocalipse. Número 2, a mensagem do remanescente também envolve as profecias de Daniel. Veja, nós podemos fazer essa afirmação com base em Apocalipse 10, verso 6. Quando você compara Apocalipse 10 e Daniel 12, o texto está apontando para Daniel 12, verso 7, mas Daniel 12, 7 deve ser lido em relação com Daniel 7, 25, onde aquela expressão tempo, tempos e metade de um tempo aparece ali no livro de Daniel,
mostrando que Daniel 7 a Daniel 12 formam um conjunto, é a seção escatológica do livro. Então, a mensagem do remanescente envolve as profecias de Daniel, a mensagem do remanescente envolve as profecias de Apocalipse. Nós podemos falar isso com base no termo Palim, em Apocalipse 10, verso 11. A mensagem do remanescente também envolve a restauração do santuário celestial. Nós podemos falar isso com base em Apocalipse 11, 1 e 2, e sua relação com Daniel 8, 11 a 14. De fato, em Apocalipse 11, 1 e 2, João está interpretando Apocalipse 8, 11 a 14. Existe uma correspondência muito íntima entre esses dois textos. Número 5. A mensagem do remanescente envolve a validade do decálogo para cristãos. Nós podemos falar isso com base em Apocalipse 11, 19, o único lugar em Apocalipse em que a palavra aliança aparece. A Arca da Aliança, ela aparece ali como símbolo da presença de Deus, mas ela aparece também como um lembrete do compromisso do povo de Deus com Deus. E esse compromisso, do ponto de vista ético, é claramente expresso em Apocalipse 12, 17 e em Apocalipse 14, verso 12. Sexto, a mensagem do remanescente também envolve a mensagem do sábado. Nós temos ali Apocalipse 10, 6 e Apocalipse 14, 7, alusões claras a Êxodo 20, verso 11. E quando nós pensamos na mensagem do sábado, nós estamos pensando na verdadeira adoração versus falsa adoração. E nós temos uma denúncia contra a falsa adoração na segunda e terceira mensagens angélicas. E, por fim, a mensagem do remanescente também envolve a segunda vinda de Jesus. Nós podemos falar isso com base na relação que existe entre Apocalipse 14, 6 a 13, e Apocalipse 14, 14 a 20. Bom, teria muito mais coisas que eu gostaria de comentar, mas o tempo não permite. Se alguém tiver interesse depois, eu posso mandar uma cópia da tese ao pastor Adolfo, e aqueles que tiverem interesse podem dar uma lidinha depois e verificar como esses temas foram desenvolvidos ali. Bom, meu tempo esgotou e eu fiz todo o esforço, pastor Adolfo, para ficar dentro do tempo. Pastor Adenilton, que bênção, hein? Muito obrigado por você partilhar o conhecimento e por você abençoar o grupo. A reação está sendo muito positiva. Você falou da linguagem missionária do Apocalipse, você falou da comissão da Igreja Cristã, você falou da comissão do povo remanescente e da mensagem do povo remanescente, e fez isso em 1 hora só, hein? Mas o pessoal aqui está sentindo, achando que poderia ter sido mais tempo, mas infelizmente não temos mais tempo. Tem até gente sugerindo que você deveria ir em algum concílio, mas aí então fica por conta dos colegas, né? Temos departamentais, administradores aí, fiquem à disposição para convidar você para participar de concílios e para apresentar esses temas com mais tempo, com mais interação, inclusive, por parte deles. Antes de uma pergunta, algumas mensagens aqui que os colegas estão compartilhando. O Gilson Silva diz assim: de fato, encontramos uma linguagem missionária em toda a Bíblia, e os últimos recados missionários estão no Apocalipse. Bênção. O pastor Ítalo Magalhães falou assim, pastor Adenilton: excelente conteúdo, saudações desde Campinas, a PAC e o CB. Obrigado, pastor Ítalo. Amém. Pastor Eduardo diz assim, de Belo Horizonte, Distrito Novo Glória: a missão existe antes dos instrumentos existirem a proclamar. É verdade isso, né? Muito bem colocado. Edson da Cruz: precisamos unir todos os esforços para terminar a obra. Ótimo. E o Minuto Profético diz assim: a ênfase da missão evangélica da igreja no Apocalipse é um reflexo da missão de Deus para salvar a igreja. Pastor Adenilton, você acabou provocando aqui, mexendo com o povo, hein? Muito bom você fazer essa abordagem que você fez. Vamos para uma pergunta? Pastor Adenilton, primeira pergunta é a seguinte: a palavra grega angelos, que é traduzida como anjo, também significa mensageiro. Aí o pastor Alisson Firme pergunta assim: essa expressão também poderia conter a ideia do envio? Veja, sim, a palavra angelos, você tem o verbo angelo, e todos os compostos de angelo, essas palavras elas têm o sentido de enunciação.
tá? Então, veja, quando a gente estuda isso em língua, os verbos, eles são distribuídos em classes diferentes, tá bom? Veja, o verbo angelo, ou a palavra angelos e o verbo angelo e todos os compostos de angelo são verbos de elocução, verbos de enunciação. O verbo apostelo é um verbo de movimento, tá? O verbo apostelo, o verbo pempo, o verbo erkomai, os compostos de erkomai, o verbo poreomai, os compostos de poreomai. Todos esses verbos são verbos de movimento, e por essa razão, eles são verbos intransitivos. Verbos de movimento, eles são intransitivos. Você não tem conteúdo nesses verbos, tá bom? Quando eu digo assim, eu vou, isso tem uma mensagem completa, tá? Veja, o verbo apostelo é um verbo de movimento, pelo menos no Novo Testamento ele é interpretado como verbo de movimento. Quem menciona isso é o Schnabel, naquele livro que eu mencionei para vocês. Inclusive, um livro muito interessante, recomendo a leitura, 2.000 páginas sobre missão. E, curiosamente, apenas 7 páginas sobre Apocalipse. É muito curioso isso. Mas veja, então Schnabel, nesse livro, ele menciona que apostelo é um verbo de movimento, tá? E ele é diferente do verbo angelo, que é um verbo de enunciação. Então, eu diria que, inicialmente, o verbo angelo ele não teria essa conotação de envio, porque ele é um verbo de enunciação, mas é, logicamente, um termo missionário. Logicamente, não é? É um termo missionário, mas eu diria que, inicialmente, ele não teria essa mesma conotação de envio. Você tem apostelo, você tem pempo, e, às vezes, no Evangelho de João, João coloca apostelo e erkomai em paralelismo, mostrando, de fato, aí é uma evidência bíblica de que apostelo é um verbo de movimento e não de enunciação, né? Então, angelo é um termo missionário, angelos é um termo missionário, os verbos que vêm da mesma raiz são termos missionários, mas eu diria que eles estão mais para enunciação do que para envio. Espero que tenha sido útil essa resposta. Muito obrigado pela pergunta, por sinal. Muchas gracias, pastor, por esas respuestas esclarecedoras. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a compartir algunos de los mensajes y saludos que han dejado nuestros colegas de habla hispana, ¿no? Los que hablamos español. Por ejemplo, aquí está Wilson. Él dice, buenísimo, Apocalipsis 10. Allí está la orden y en Apocalipsis 14 el contenido. Excelente, Wilson. Saludos para ti. El conocimiento y la comprensión del mensaje de Apocalipsis es fundamental para consolidar nuestra identidad como pueblo adventista. Desde Chile nos escribe Eduardo Astudillo. Él dice, hoy más que nunca la iglesia necesita escuchar de parte de sus pastores mensajes proféticos, contingentes, adaptados al tiempo actual. Y por supuesto saludos diversos desde Bolivia, desde Perú, tenemos saludos desde Paraguay, de Uruguay, de Argentina. Gracias, colegas, por estar participando de esta transmisión y aprendiendo todos juntos de estas temáticas tan relevantes. Pastor Adenilton, tenemos una pregunta. Voy a leer lentamente en español. Dice así. Claro. ¿Cómo podemos entender más ampliamente los mensajes del segundo y tercer ángel como mensajes misioneros y no solo mensajes de juicio? Bueno, muchas gracias a los hermanos de habla hispana. A mí me gusta mucho también hablar español, pero me voy a contestar esta pregunta en portugués, ¿está bien? Pero muchas gracias por las preguntas y la participación. Bueno, então, vejam só, excelente pergunta, e essa é uma coisa com a qual eu me deparei ao longo do trabalho. Vejam, existe uma coisa muito interessante acontecendo no Antigo Testamento, que é o seguinte, quando Deus vai estabelecer o seu reino, e quando Deus vai estabelecer o seu reino, a sua vontade na terra, a primeira coisa que ele faz é confrontar idolatria. Vejam, isso acontece, por exemplo, lá em Ezequiel. Em Ezequiel 40 a 48, você tem aquele templo escatológico, né? E ali está falando, logicamente, de um novo Israel. Está falando da era messiânica e no sentido mais profundo
está falando da Nova Jerusalém. É tão tal que em Apocalipse 21 e 22, João vai utilizar, quando eu falo João, eu preciso esclarecer isso aqui, é somente uma forma de dizer, logicamente, é o Espírito Santo que está conduzindo tudo isso, que conduziu todo o processo, é o Espírito Santo que selecionou as mensagens e colocou na mente do profeta e apresentou as visões. Então, quando eu falo João, é apenas uma forma de falar. Então, vejam, quando você vai para Apocalipse 21 e 22, João utiliza essa linguagem lá de Ezequiel 40 a 48. Muito interessante isso. Note uma coisa. Antes de Ezequiel falar sobre aquele templo escatológico, lá em Ezequiel 40 a 48, primeiro você tem Deus confrontando idolatria. Ezequiel 38 e 39. Então, veja, o livro de Ezequiel segue esse movimento. Antes de chegar ao final, antes de apresentar aquele templo escatológico, primeiro Deus confronta idolatria. E a mesma coisa está acontecendo em Apocalipse. Quando nós vamos para Apocalipse 21 e 22, então nós temos o estabelecimento do reino eterno de Deus, que já é anunciado lá em Apocalipse capítulo 11, verso 15, os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então nós temos esse anúncio em Apocalipse 11, 15, nós temos o estabelecimento do reino eterno de Cristo, lá em Apocalipse 21 e 22, e antes daquela mensagem da segunda vinda de Jesus, em Apocalipse 19, a partir do verso 11, aquele guerreiro que vem, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que aparece também em Apocalipse 17, 14, você tem uma denúncia contra a idolatria no capítulo 18. E essa denúncia, ela está basicamente repetindo a denúncia que aconteceu no capítulo 14, né? Aqui no capítulo 18, você tem a informação de que a grande Babilônia caiu, né? Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônios, e aí o texto continua. Então, a ideia aqui é que Deus está confrontando a idolatria. Isso já vem acontecendo antes. Desde o capítulo 17, Deus está confrontando idolatria para poder estabelecer o seu reino eterno. É interessante que, quando você vai aqui para Apocalipse 18, você tem aquele chamado sai dela, povo meu, não é? E eu preciso fazer esse comentário porque isso me encanta muito. Nós temos aqui o mesmo movimento que Abraão fez lá no início da história, lá em Gênesis. Abraão sai de Ur dos Caldeus, ou seja, ele sai de Babilônia e vai para a terra que Deus vai mostrar, ou seja, ele vai para Canaã. Aqui em Apocalipse 18, você tem o mesmo movimento. Deus está chamando pessoas para saírem de Babilônia, por quê? Tem uma Canaã esperando em Apocalipse capítulo 21 e 22. Então, veja, Deus precisa confrontar idolatria. Por quê? A idolatria, ela coloca em risco o monoteísmo cristão. Veja que algumas vezes em Apocalipse Deus diz, eu sou o primeiro e o último. Olha, essa é uma linguagem que vem lá de Isaías. E é uma linguagem que aponta para o monoteísmo judaico, tá? Mas, logicamente, o monoteísmo cristão também. Então, confrontar a idolatria é importante porque o foco é o seguinte, nós precisamos adorar a Deus e não a criatura. Além disso, adorar a criatura, a idolatria, ela mancha a imagem de Deus no homem. É por isso que existe uma seção da minha tese que eu comento o fato de que o sentido último da missão é restaurar a imagem de Deus no homem. Esse é o sentido último da missão, é restaurar a imagem de Deus no homem. Idolatria mancha tudo isso. Então, quando nós vamos para a segunda e terceira mensagens angélicas, essa denúncia da idolatria é importante para chamar a atenção para a verdadeira adoração ao Criador, e não adoração à criatura. A adoração ao Criador nos coloca na posição correta perante Deus, na relação correta perante Deus, né? E isso acontece por meio da guarda, da observância do sábado. E essa idolatria que é denunciada na segunda e terceira mensagens angélicas, isso mancha a imagem de Deus no homem. E por isso que deve ser combatido e precisa ser denunciado de novo. Eu acredito que o sentido último da missão é restaurar a imagem de Deus no homem. Viu? Então, muito obrigado pela pergunta. Excelente pergunta, fiquei muito feliz com a pergunta.
Pastor Adenilton, muito obrigado pela resposta, pelo comentário que você fez. Eu estou vendo ali na sua tela um violão. Você vai querer Exato. encerrar tudo com uma mensagem musical, é? Acho que não, né? Eu posso, eu posso tentar. Posso tentar, viu? Pode tentar. Não, Vocês estão falando sério ou está brincando? Tranquilo. Não bom. vamos pressionar você. Antes da próxima pergunta, o pastor Aécio Beltrán disse assim: a missão está em toda a Bíblia. A ação de Deus foi proposital ao expressar mais missão e Apocalipse através de João. É isso mesmo. A Rose Freitas, olha aqui, Rose. Bom dia, com muita alegria, meu povo querido. Direto da Associação Norte do Pará. Aqui estamos todos envolvidos em missão. Maravilha, que bênção. Amém. O Genilson diz assim: muito bom o estudo. De fato, o livro de Apocalipse é um livro em missão. E o Douglas disse: excelente aula de hoje. Deus seja louvado. Deus seja louvado mesmo. Pastor Adenilton. Amém. E tem alguns alunos aqui, alguns alunos seus aqui, ó. Tem um pastor que falou assim: olha, fechei os olhos, por um momento me lembrei. Parece que eu estava ouvindo o pastor Adenilton lá no IAN. Que bom, né? Tem ex-aluno seu aqui. Pastor Adenilton, pergunta. Diante do surgimento profético da Igreja Adventista e seu dever quanto à verdade presente, a missão descrita no Apocalipse se restringe à Igreja Adventista do sétimo dia ou engloba todos os cristãos durante o atual período profético? Por favor. Excelente pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Vejam, eu acredito que quando a Bíblia fala de remanescente, a Bíblia está falando de pelo menos três coisas, ou nós teríamos, por assim dizer, três tipos de remanescente. Vejam, a palavra remanescente na Bíblia, ela significa literalmente sobrevivente. Por exemplo, quando nós temos o dilúvio, nós temos ali um grupo de sobreviventes. E a partir desse grupo de sobreviventes, que são remanescentes naquele período da história, Deus, então, forma um novo povo. Então, na Bíblia, a palavra remanescente, ela pode se referir aos sobreviventes de uma catástrofe, como o dilúvio, e na Bíblia, a palavra remanescente também pode se referir aos sobreviventes de um genocídio. Por exemplo, quando o povo é levado cativo para a Babilônia, nós temos ali um grupo, não é? E nós temos um remanescente, que nós poderíamos chamar de remanescente histórico, tá? Esse povo vai para a Babilônia, nem todos vão, mas existe um grupo que é levado para a Babilônia. Só tem um detalhe, lá nem todos são fiéis, mas existe um grupo fiel. Então nós poderíamos falar de um remanescente fiel. Quando as pessoas retornam para Jerusalém, após o período babilônico, então nós temos ali o remanescente, por assim dizer, escatológico. Então nós temos três tipos de remanescente. Nós temos remanescente histórico, nós temos remanescente fiel, nós temos remanescente escatológico. Vejam, em Apocalipse nós encontramos esses remanescentes, eu acredito que sim, tá? Mas vejam, em Apocalipse 12, 17, eu acredito que nós encontramos ali o remanescente histórico, a formação do povo remanescente. Outro dia eu estava, somente para aproveitar, eu acho que tem relação aqui com a pergunta, eu estava apresentando um seminário sobre isso e alguém me perguntou o seguinte: o remanescente é somente a Igreja Adventista? E eu respondi o seguinte, veja, Apocalipse 12, 17 dá as características do remanescente. Quem é o remanescente? O remanescente tem duas características. O remanescente guarda os mandamentos de Deus e o remanescente tem o testemunho de Jesus. Esse remanescente surge na história, conforme nós mencionamos aqui na nossa conversa, esse remanescente surge na história entre a sexta e a sétima trombeta, ali depois do cumprimento das profecias de tempo de Daniel. Agora, pergunta, todo mundo dentro desse movimento profético é fiel? Eu diria que não. Nem todo mundo é fiel. Os fiéis são aqueles que estão envolvidos, engajados com o cumprimento da missão. Agora, o que acontece? Essas pessoas envolvidas e engajadas com o cumprimento da missão, elas vão sair e elas vão pregar a tríplice mensagem ao mundo, né? A tríplice mensagem angélica ao mundo. Como resultado disso, muitas pessoas vão
ouvir essa mensagem, elas se unem a esse remanescente fiel, e tudo isso forma o remanescente escatológico, a igreja invisível de Deus. Uma evidência, a meu ver, para isso em Apocalipse, é a relação entre Apocalipse 14, verso 7, e Apocalipse 15, versos 2 e 3. Se você estiver com a sua Bíblia e puder acompanhar, por favor, Apocalipse 14, verso 7, e Apocalipse 15, 2 a 4. Veja, em Apocalipse 14, verso 7, nós encontramos ali uma tríade: temer a Deus, dar glória a Deus e adorar a Deus. Não sei se vocês lembram, isso aqui está dentro do campo semântico de objetivo da proclamação. Então, qual é o objetivo da proclamação dessa mensagem de Apocalipse 14? O objetivo é que as pessoas temam a Deus. O objetivo é que as pessoas deem glória a Deus. O objetivo é que as pessoas adorem a Deus. Existe um falso sistema de adoração sendo estabelecido, não é? Mas o chamado de Apocalipse é adorar o Criador e não a criatura. Então você tem essa tríade: temer a Deus, dar glória a Deus e adorar a Deus. Quando você vai para Apocalipse capítulo 15, verso 4, essa tríade está lá. Então veja aqui, ó, Apocalipse 15, verso 4, se você quiser acompanhar. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Isso aqui é uma mensagem extremamente missionária, apontando para o monoteísmo. Somente o Senhor é santo. Isso aqui vem lá de Isaías 48. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Então você tem aqui, ó, temer, você tem glorificar, você tem adorar. Particularmente eu acredito que Apocalipse 14, a partir do verso 6 até Apocalipse 15, verso 4, você tem que ler numa sequência cronológica. Você sabe que Apocalipse vai e volta frequentemente. Você sabe muito bem disso, né? Mas existem algumas sequências cronológicas em Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 19, verso 11, você lê na sequência até Apocalipse 22. E Apocalipse 14, 6, você lê na sequência cronológica até Apocalipse 15, verso 4. Então, possivelmente, o que é que está acontecendo aqui? O remanescente, que é o remanescente de Apocalipse 12, 17, os santos de Apocalipse 13, os 144 mil de Apocalipse 14 e de Apocalipse 7 também, eles estão proclamando essa mensagem. As pessoas ouvem essa mensagem. Veja, essa mensagem prepara o mundo para a colheita escatológica, está lá em Apocalipse 14, a partir do verso 14, e a evidência de que pessoas se uniram ao ouvirem essa mensagem está em Apocalipse 15, 4. Porque em Apocalipse 14, 7, você tem a ideia de temer a Deus, dar glória a Deus e adorar a Deus. Em Apocalipse 15, 4, você tem quem não temerá, quem não glorificará, e todas as nações virão e adorarão a ti. Então, aqui eu vejo a formação desse remanescente escatológico. É esse remanescente que surge ali no século XIX. Os fiéis proclamam essa mensagem ao mundo, pessoas aceitam essa mensagem, se unem a esse povo e formam a igreja invisível de Deus. Então, é assim que eu vejo essa relação entre o remanescente e a missão no nosso tempo. Muito obrigado pela pergunta. Muchas gracias, Pastor Adenilton, por esa amplia respuesta a la inquietud de nuestro colega que nos hizo llegar esa pregunta. Antes de ir a la siguiente pregunta, yo suelo leer algunos de los saludos e impresiones de los colegas acá en el chat. Por ejemplo, Enrique Zambrano dice: la verdad es que nos quedamos cortos aún. Claro, no da el tiempo, ¿no?, para abarcar tan ampliamente esta temática tan interesante. Joaquín Vargas nos dice lo siguiente: gracias por el desafío de aprender, de enseñar y vivir estas verdades valiosas del Apocalipsis. Pastor Adenilton, la siguiente pregunta dice así: como adventistas, ¿es importante presentar el Evangelio a las personas desde un principio en el contexto del juicio? ¿O es mejor presentar el juicio de manera más gradual a creyentes más maduros? Excelente pergunta, muito obrigado pela pergunta. Vejam, a mensagem de juízo é boa notícia, não é? E eu diria o seguinte, que a ideia de que existe um juízo,
de que Deus está julgando a maldade é boa notícia e faz parte da mensagem do Evangelho. Eu acho que não é necessário, não é preciso a gente criar uma dicotomia entre Evangelho e juízo. Você quer ver uma coisa que chama muito a minha atenção? Todos nós sabemos que o Antigo Testamento é extremamente importante para João, não é? Grande parte de Apocalipse, a linguagem vem do Antigo Testamento. Mas existe um capítulo no Antigo Testamento que possivelmente é o capítulo mais importante para João, de todo o Antigo Testamento. Tudo é importante. João usa Gênesis, João usa Êxodo, João usa Deuteronômio, os Salmos aparecem frequentemente em Apocalipse, mas existe um livro e existe um capítulo que são os mais importantes. Esse livro e esse capítulo no livro são os mais importantes. O livro de Daniel, logicamente, e dentro de Daniel, o capítulo mais importante para João, eu acredito, o capítulo mais importante de Apocalipse é o capítulo 7 de Daniel. Por quê? O capítulo 7 de Daniel, ele está mostrando a transferência de domínio do chifre pequeno para Cristo e seus seguidores. Isso está claro lá nos versos 25 e 26. É a transferência de domínio. E essa transferência de domínio acontece com base num tribunal que se assenta, num juízo que é estabelecido, num juízo que é colocado. Então, vejam, eu acredito que em Apocalipse nós temos uma explicação ampla de Daniel 7. Em que sentido? Apocalipse mostra a transferência de domínio. Deus julga a Babilônia, Babilônia é declarada culpada, ela é sentenciada e ela será destruída. Então, isso com base no juízo que existe no céu. E Babilônia, que na verdade, no contexto do tempo do fim, é um conglomerado de 3 poderes, né? Você tem ali em Apocalipse 16, versos 13 e 14, a boca do dragão, a boca da besta e a boca do falso profeta. Um discurso enganoso no tempo do fim. Quando Babilônia recebe, digamos assim, o castigo divino, ela é distribuída em 3 partes. Né? Justamente mostrando que a Babilônia, no tempo do fim, é um conglomerado, não é? É uma união de 3 poderes, é o dragão, a besta e o falso profeta. Então, Deus julga a Babilônia, e Babilônia é declarada culpada, ela é sentenciada, e é por isso que quando nós vamos para Apocalipse 21 e 22, nós não encontramos maldade na Nova Jerusalém. Não existe morte na Nova Jerusalém. Não existe luto na Nova Jerusalém. Não existe dor na Nova Jerusalém. Não existe homicídio na Nova Jerusalém. Tudo isso como resultado de um juízo. Deus julgou Babilônia, Deus julgou a maldade no mundo e considerou que nada disso presta e ele põe um fim em tudo isso. Então, eu acredito que a mensagem do Evangelho e a mensagem do juízo são mensagens que andam juntas. Eu acredito que um problema que nós enfrentamos é a maneira como, às vezes, o juízo é apresentado. A perspectiva a partir da qual o juízo é apresentado. Se a gente apresenta que o juízo é algo positivo, é algo bom, então não existe nenhum problema e as pessoas não vão ter dificuldade em perceberem que a mensagem do juízo ela faz parte da mensagem do Evangelho. Inclusive, o Evangelho eterno de Apocalipse 14, 6 passa pela mensagem do juízo. Isso é uma parte integrante da mensagem do Evangelho. Então, eu diria que são as 2 faces da mesma moeda. Em que sentido? O Evangelho, o sacrifício expiatório de Cristo mostra que existe perdão disponível para todos aqueles que recebem a Cristo, que aceitam a Cristo, mas existe uma sentença pronunciada contra aqueles que não querem se unir a Cristo. Então, nós temos apenas 2 lados, né? 2 caminhos a seguir. E a mensagem de juízo e a mensagem do Evangelho são 2 mensagens que devem andar integradas, andar juntas. Muito bem, pastor Adenilton. Deixa eu ler para você uma mensagem legal aqui do nosso amigo, pastor André Luz. Olha aqui, ó. Baita aula. Mas aí tem uma sugestão, ó. Tem que terminar com música para fechar com chave de ouro, porque aí seria ensino e louvor. É que o André Luz gosta de música, gosta de quarteto, né? Mas não vai dar tempo, porque nós temos algumas perguntas ainda. Próxima pergunta, pastor Adenilton. Levando em conta que o Apocalipse se refere ao tempo do fim, qual seria
a melhor maneira de apresentar o cumprimento da missão no Apocalipse sem parecer alarmista ou extremista? Uau, que pergunta, linda pergunta. Vejam, Apocalipse começa dizendo que é a revelação de Jesus Cristo, né? Veja, eu costumo falar em sala de aula, se algum aluno meu estiver acompanhando, eles vão lembrar muito bem disso. Eu costumo dizer em sala de aula o seguinte: se você não for capaz de encontrar Jesus em cada página do livro do Apocalipse, você está lendo Apocalipse da maneira errada. Então, Apocalipse tem bestas e chifres, sim, mas essa não é a mensagem central. A mensagem central é o Cordeiro. Inclusive, eu gosto muito quando Ellen White diz o seguinte, que as palavras de Daniel e Apocalipse devem ser lidas em conjunto com as palavras: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, eu acredito que a nossa ênfase deve ser mostrar o seguinte: existe um conflito acontecendo? Existe. Existem poderes se levantando contra o povo de Deus? Existem. Existe um dragão que está pelejando contra a igreja e contra o povo, trazendo sofrimento? Tudo isso existe. Mas a mensagem central é a seguinte: Jesus é vencedor. Então, acredito que cada capítulo de Apocalipse deve ser apresentado com essa mensagem. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 21, Jesus disse assim: eu venci e me sentei com o meu Pai em seu trono. E ele está prometendo que aqueles que vencerem também se assentarão com ele em seu trono. Por exemplo, vejam, Apocalipse 17, 14, esse é um dos meus textos preferidos de Apocalipse. Apocalipse 17, 14, justamente num capítulo em que nós temos aquela ideia ali da besta escarlate, da meretriz. Mas aqui, em Apocalipse 17, 14, eu encontro um dos meus textos preferidos em Apocalipse. Quando diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Imaginem quanto conforto isso trouxe para cristãos primitivos, por exemplo, lendo esse texto. O Senhor dos senhores, isso era o título que César usava. Mas Apocalipse está dizendo: não, o Senhor dos senhores não é César. O Senhor dos senhores é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Então, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. E ele é vitorioso, ele vencerá. E aí o final do verso 14 diz: vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Então, eu acredito que se nós mostrarmos a profecia dessa forma, mostrando que Jesus está no controle. Quem é esse Jesus de Apocalipse? Esse Jesus de Apocalipse é aquele que tem o mundo em suas mãos. Ele é aquele que está pelejando por sua igreja. Ele é Miguel. Ele está pelejando por sua igreja. Ele está conduzindo o seu povo. Ele está desenvolvendo uma obra de salvação. Não deu tempo para falar. Mas, por exemplo, ali em Apocalipse capítulo 7, verso 10, dizendo que a salvação pertence ao nosso Deus. Esse é um texto-chave na visão dos selos, começando ali no capítulo 4, indo até o capítulo 8, o verso 1. Ou seja, esse texto está mostrando que, no final das contas, o selamento ao longo dos séculos, esse selamento que está acontecendo, essa ideia de que Deus está trabalhando pelo povo, isso é salvação. Jesus está trabalhando para a salvação. Então, se a gente mostrar a profecia sob essa perspectiva, existem coisas acontecendo no mundo, existe um conflito, existem bestas, existem poderes lutando contra o povo de Deus, mas Jesus está no controle. Jesus tem esse mundo nas suas mãos. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: se Jesus pode conduzir a história do mundo, a história da igreja cristã, esse é um sinal de que ele pode conduzir a história da nossa vida também. Então, quando a gente traz Apocalipse para um nível pessoal, isso faz sentido para as pessoas, porque afinal de contas, no momento que nós estamos vivendo, as pessoas querem uma mensagem que faça sentido para a vida delas, que ela escute essa mensagem no domingo e isso ajude essas pessoas a enfrentarem o que elas têm para enfrentar durante a semana. Então, eu acho que se Apocalipse for apresentado dessa forma, eu acredito que vai ser mais fácil as pessoas atenderem e terem interesse para estudar a profecia bíblica. Muchas gracias, pastor, una vez más por esta respuesta
quisiéramos compartir los últimos mensajes de saludo y las impresiones de nuestros colegas. Por ejemplo, aquí está el pastor Ciro Valdés desde Bolivia diciendo: el juicio es la muestra clara de que Dios es amor, amor y justicia. También el pastor Sandro nos escribe desde Juliaca, Perú, desde la iglesia universitaria, dice, manda muchos saludos, y también desde la misión del Oriente Boliviano. Ay, no aparece el nombre completo, dice Sol. Un abrazo, pastor. Pastor Adenilton, tenemos una pregunta más que dice así: ¿cómo podemos relacionar la comisión dada en los evangelios por Jesús, que tiene un claro énfasis en el discipulado, y el énfasis de la proclamación que aparece en Apocalipsis? Y termina diciendo: ¿es que la misión del remanente escatológico tiene un enfoque distinto? Es decir, más centrado en la proclamación que en el discipulado. Esta pregunta la envía el pastor Guillermo. Ok, excelente pergunta, muito obrigado pela pergunta. Particularmente, eu vejo que existe muito sobre discipulado em Apocalipse, e isso não tem sido devidamente explorado. Veja, um exemplo clássico de discipulado em Apocalipse é o capítulo 14, verso 4. Nós lemos ali: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, vejam, aqui os seguidores de Jesus são retratados como aqueles que o seguem aonde quer que ele vá. Isso é discipulado. Seguir a Jesus, né? Quando Jesus, no início do seu ministério, estava chamando os discípulos, ele dizia: segue-me, discipulado. E aqui em Apocalipse nós temos essa ideia de discipulado. Nós temos pessoas fiéis seguindo a Cristo, seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Em Apocalipse 17, 14, está acontecendo a mesma coisa. Quando a gente lê ali: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, esses eleitos e fiéis que se acham com Cristo, em Apocalipse 17, 14, são os mesmos seguidores do Cordeiro de Apocalipse 14, verso 4. Então, existe uma ênfase em discipulado aqui em Apocalipse também, e como eu mencionei, eu acredito que isso não tem sido devidamente explorado. Inclusive, futuramente eu tenho o desejo de escrever um artigo sobre isso, quem sabe até um livro mesmo, explorando essa ideia de discipulado em Apocalipse. Mas discipulado não está somente aí. Na primeira mensagem angélica, nós temos ideia de discipulado também. Porque, veja, aqui nós lemos na primeira mensagem angélica, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Você tem aqui temer a Deus, você tem aqui dar glória a Deus, você tem aqui adorar a Deus. Todas essas ideias passam pela ideia de discipulado. Vejam, por exemplo, no Evangelho de Lucas, ali na grande comissão que nós encontramos em Lucas 24, a partir ali do verso 40 e alguma coisinha, então você tem Jesus mencionando que os discípulos deveriam pregar uma mensagem de arrependimento. A ideia de arrependimento, metanoia, é uma ideia que está diretamente ligada à ideia de discipulado. Ou seja, o discípulo é aquele que se arrependeu de sua vida passada e agora ele começa a seguir a Cristo em novidade de vida, como Paulo menciona lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17. Então, nós temos aqui referência a arrependimento, não é? Aqui na primeira mensagem angélica. Nós temos, por exemplo, o verbo metanoel também aparece em Apocalipse. Então, você tem algumas ideias de discipulado do livro. Então, eu diria que a ênfase, infelizmente não deu tempo de explorar, esse era um ponto que eu gostaria de explorar mais, mas a ênfase de Apocalipse não está somente na proclamação. A ênfase de Apocalipse está também no discipulado. É mais sutil, mas a ideia está lá, e eu dei alguns exemplos aqui para vocês. 2 exemplos claríssimos são Apocalipse 14, verso 4, e Apocalipse 17, verso 14. Em Apocalipse 14, verso 4, nós temos pessoas seguindo o Cordeiro, o verbo é akolutel, é o mesmo que aparece lá no contexto dos evangelhos, em que Jesus está chamando pessoas para segui-lo.
para se tornarem seus discípulos, é a mesma palavra. E você tem também Apocalipse 17, 14, o texto falando sobre os chamados. Os chamados. Então, Cristo está chamando pessoas para unirem-se a Ele em aliança. Isso também é discipulado. Então, eu diria que a ênfase está lá, é mais sutil, mas está. Então, proclamação e discipulado, digamos, são os dois métodos que nós encontramos de missão em Apocalipse. Isso está presente também em Apocalipse 11, mas, infelizmente, o tempo não permite explorar. Muito bom, pastor Adenilton. Obrigado pela resposta. O nosso tempo voou e eu vou para a última pergunta. Antes disso, uma mensagem aqui do Emanuel Mariano. Diz assim, ó, ler o Apocalipse encontrando Cristo em cada uma de suas páginas. Muito bom. Cristo deve ser o centro. Muita bênção em uma aula só. A igreja precisa disso. Boas lembranças do IAN. Muito obrigado, pastor Adenilton. Valeu, Emanuel, pelo seu recado. Pastor Adenilton, temos pouquinhos minutos para uma última pergunta. Há várias perguntas que ficaram, mas não dá para entrar com todas. Pergunta do pastor Aguinaldo Roberto Nicoletti. Se a comissão foi dada através do ato de comer o livro, memorizar para transmitir, como entender o fato do livro transformar-se numa experiência de desapontamento, como diz Apocalipse 10:10? Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu acho que a resposta está no capítulo 10, verso 6. Vejam só, vamos aqui para o texto, capítulo 10, verso 6. Então vejam, esse anjo, que é Cristo, né, ele está dizendo o seguinte, olha, não há mais tempo. Ele está fazendo alusão a Daniel, capítulo 12, verso 7, especialmente. Mas vejam só, existe uma coisa que acontece no Novo Testamento, que é o seguinte, quando o autor do Novo Testamento cita o Antigo Testamento, ele usa o texto como um apontador. Quem desenvolveu esse trabalho foi C.H. Dodd. Ele teve o cuidado de ir observando as citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, e ele apresenta claramente em um livro que o autor do Novo Testamento ele está usando o Antigo Testamento como apontador. O texto apontado aqui é Daniel 12, 7, onde você encontra aquela ideia de tempo, tempos e metade de um tempo. Mas essa ideia também aparece em Daniel 7, 25, formando um inclusio. Né? Você conhece muito bem isso em teologia, né? Um inclusio. Então, toda a seção escatológica de Daniel está aqui. E ali nós encontramos as profecias de tempo. E nós encontramos ali Daniel, aquela profecia de Daniel 8, a partir do verso 11 até o verso 14. No capítulo 9 nós temos uma explicação disso, no capítulo 10 e 11 também uma explicação, e no capítulo 12 também uma explicação. Ou seja, quando o anjo diz não há mais tempo, está se referindo àquele tempo profético. O que isso deve ter significado para João? Isso deve ter significado o seguinte, o fim da história acontece logo após o cumprimento das profecias de tempo de Daniel. Então, isso é simbolizado pelo sabor amargo do livro. Ele internalizou essa mensagem, e ele criou uma expectativa de que o fim aconteceria mais cedo do que na verdade seria. Então, essa mensagem do fim trouxe alegria para ele, trouxe o sabor doce do livro. Mas quando o anjo corrige a expectativa, veja, o anjo não está corrigindo a mensagem, está corrigindo a expectativa em relação à mensagem. E eu expliquei isso para vocês a partir da palavrinha Alá. Na minha tese eu explico isso bem direitinho, eu tenho umas 2 ou 3 páginas explicando isso do ponto de vista linguístico. Como é que João deve ter entendido essa ideia de que não há mais tempo. Ele cria uma expectativa com isso. E a expectativa dele é de que o fim aconteceria logo após o cumprimento das profecias de tempo. Então, isso trouxe alegria. Isso é a parte doce trazida pela mensagem. Mas, então, o anjo corrige a expectativa e agora João percebe que o fim não aconteceria logo após o cumprimento das profecias de tempo de Daniel. O fim, na verdade, está associado com o toque da 7ª trombeta. Então, o fim seria depois de quando ele imaginava. Então, isso trouxe a parte amarga. Então, é nesse sentido. Ele internaliza toda essa mensagem, ele precisa memorizar toda essa mensagem para transmitir, e é exatamente isso que acontece. E é tão tal que nós estamos estudando o texto aqui agora. A mensagem foi transmitida. Ele está passando isso para nós. Então, é nesse sentido que existe essa relação entre o comer e a comissão. Ele internaliza toda essa mensagem, a parte doce
é que Cristo voltaria logo após o cumprimento das profecias de tempo, mas o anjo corrige a expectativa e ele percebe que o fim estaria associado com o toque da sétima trombeta. La séptima trompeta. Muito bom, pastor Adenilton, muito obrigado por você dedicar seu tempo aí a interagir com os pastores. Olha, o tempo passou rápido, porque foi aproximadamente 1 hora da sua apresentação. E, amigos, 44 minutos para responder perguntas de vocês. Sabe o que significa isso? Que nós valorizamos a sua participação e valorizamos as perguntas que vocês fazem. Vários ficaram sem resposta, é porque de fato não temos mais tempo. Foi ótimo, né, pastor Josué? Fue muy bueno, Pastor Adenilton. Muchas gracias por haber presentado esta temática que nos conecta, que reaviva en nuestro corazón la misión en este tiempo presente y en el tiempo final de la historia. No se olviden, queridos colegas, que el Pastor Adenilton va a estar con nosotros esta noche también para dirigir este tema a nuestros líderes y miembros de iglesia. Así que por favor refuercen la invitación a los hermanos para que esta noche, en el horario marcado en cada país, los hermanos puedan participar y ser bendecidos con este estudio tan maravilloso, tan valioso. Pastor Adenilton, você pode fazer a gentileza de fazer a oração final para nós? Dar a bênção para o grupo. E, mais uma vez, muito obrigado por você estar disposto a participar hoje e ainda nos encontraremos à noite. Ora para nós, por favor. Amém. Antes da oração, só gostaria de agradecer mais uma vez o convite e deixar aqui um incentivo para que a gente estude mais o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse mostra quem nós somos e o que nós fazemos, qual é a nossa missão. E quanto mais tempo a gente gastar com o livro, eu acredito que mais desejo dentro do coração nós vamos ter de cumprir a missão da igreja. Vamos orar então? Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai que estás nos céus. Quão maravilhoso, ó Deus, é podermos estudar a Tua palavra e percebermos que o Senhor nos concede um chamado especial. O Senhor nos chamou num momento especial da história para proclamarmos a última mensagem de advertência ao mundo. Nós nos achamos pequenos para fazer essa grande obra, mas no poder do Espírito Santo, essa obra será concluída. Nós nos colocamos nas Tuas mãos para fazer esse trabalho, rogando a Tua bênção sobre cada pastor, sobre cada campo, cada união, cada associação, cada distrito pastoral, cada pessoa que está envolvida no cumprimento dessa missão. Nós rogamos, ó Deus, a Tua bênção. Pedimos a Tua bênção também, ó Deus, para os trabalhos da Tua igreja aqui no território da divisão sul-americana. Nós estamos, ó Deus, levando essa mensagem adiante e nós precisamos cada vez mais da atuação do Espírito Santo. Nós pedimos o Teu poder para concluirmos esta obra. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Pastor Josué, eu queria destacar aqui o trabalho do pessoal da mídia. Ninguém está vendo, mas tem um time enorme trabalhando. Muito obrigado por facilitar tudo isso. Obrigado ao time de tradução. Hoje tivemos uma jovem traduzindo de maneira extraordinária do português para o espanhol. Valeu, muito obrigado mais uma vez. Pastores, um pedido. Ontem à noite tivemos algumas dificuldades com alguns irmãos que ingressaram no link que vocês enviaram, ou de alguma forma eles receberam, mas ingressaram no link em inglês, porque agora estamos transmitindo também a opção em inglês, e amanhã vai ter a opção em inglês. Então, enviem para eles o link certo, para que eles possam entrar no seu respectivo idioma, seja português ou seja espanhol. Contamos com vocês. Nos vemos en la noche. Dios les bendiga. Tchau, tchau.